Olá, amigos, uma boa tarde a todos, mais uma vez aqui com vocês, com saudades dos nossos encontros na Casa da Família Espírita. No ano de 2019, ano passado, no mês de junho, exatamente no dia 11 de junho, eu fui convidado para participar da semana em comemoração ao aniversário do Centro Espírita Antônio de Pádua. Foi com grande alegria que lá estive, revendo tantos amigos e revendo aquela casa. Eu não poderia ter escolhido outro tema naquela ocasião que não fosse a gratidão, que é o meu vínculo com o Antônio de Pádua é de gratidão. Foram muitos anos ali, né, junto a todos ali, trabalhando, aprendendo, e então eu carrego comigo essa gratidão por aquela casa. Naquela ocasião, essa palestra que eu fiz, ela não foi gravada, não foi filmada, então ela ficou restrita àquelas pessoas que estavam ali. Então eu resolvi reeditar ela de uma maneira mais simples, né, que pudesse ser mais palatável aqui nos meios eletrônicos, para não ficar cansativo, e fazer um pequeno apanhado daquilo que foi falado naquela ocasião, para que eu pudesse compartilhar com tantas pessoas que não puderam estar lá. Eu falei de gratidão e começo primeiramente abordando um tema paralelo para construir um cenário, para daí nós falarmos exatamente alguns pontos, alguns aspectos muito interessantes sobre a gratidão. Eu sempre tenho em mente, sempre eu comento isso nas aulas, na nossa Casa da Família Espírita, que o seu Vícola e São Francisco de Assis, eles tiveram o mesmo início. O começo para ambos foi igual, né? Todos eles na simplicidade, na ignorância. Então, dentro dessa régua evolutiva, ou dentro dessa escada evolutiva, os silvícolas eles se encontram nos primeiros degraus ainda da evolução, e São Francisco se encontra muito além, infinitamente além. E esse lapso que os separa chama-se evolução, né? Mas a origem foi a mesma, as oportunidades a mesma. Isso é a justiça divina, né? Dá a todos a mesma oportunidade. Então São Francisco de Assis, certamente, ele tem mais tempo, né? Tem um tempo infinito em relação àqueles que estão começando agora. Então o que realmente os separa é a evolução. Nós sabemos que nós evoluímos em duas frentes. A primeira é a frente intelectual e a segunda é a frente moral. Sabemos que moral no sentido de um conjunto de virtudes, né, dos nossos sentimentos, e a intelectual só a inteligência. Então nós evoluímos intelectualmente e moralmente. Na medida em que nós vamos evoluindo moralmente, né, nós vamos refinando os nossos sentimentos. Nós vamos compreendendo melhor o amor, vamos nos despojando do egoísmo, vamos exercitando e aprendendo a humildade. E a gratidão, ela faz parte desse reino dos nossos sentimentos. Então eu diria que os responsáveis pela nossa evolução são o cérebro e o coração, que são os motores que nos conduzem ao caminho em busca da perfectibilidade evolutiva. A gratidão, portanto, ela está exatamente nesse reino dos sentimentos, ela está dentro do nosso coração. Tem até uma frase que diz que gratidão é a memória do coração, e é exatamente isso, né? Dentro dos nossos sentimentos é que nós vamos desenvolvendo pouco a pouco, com muito sacrifício, procurando enxergar a vida sob os seus aspectos mais ricos. Nós vamos desenvolvendo a gratidão. São Tomás de Aquino, um dos grandes filósofos da Igreja Católica,
ele tem um tratado muito interessante. Mas antes de falar desse tratado de São Tomás de Aquino, eu gostaria só de dizer que eu vou tentar analisar a gratidão sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é a gratidão de nós para com o nosso próximo e vice-versa, né? E depois a nossa relação com Deus, né? A nossa gratidão em relação a tudo que Deus faz por nós em nossa vida, né? Então, começando primeiro nessa gratidão entre criaturas humanas, né? Entre companheiros de viagem nesta vida, e é nesse ponto que eu volto a São Tomás de Aquino, quando ele diz nesse tratado dele que existem 3 níveis de gratidão. É muito interessante isso daí. Talvez alguns de vocês já conheçam, mas aqueles que não conhecem, aqueles que ainda não conhecem, poderão refletir um pouco em cima disso, né? O primeiro nível é o nível intelectual. É o mais raso de todos, é o mais simples de todos. É aquela gratidão que você tem pela mínima coisa, né? Você vai num comércio, alguém te atende bem, você muito obrigado, você agradece. É aquela gratidão que faz parte do nosso elenco de educação, né? Nós somos gratos pela necessidade de ser educados, né? Então, aquela educação que a gente já aprende na nossa família, quando você você é criança e ganha algum presente, como é que se fala? Como é que se fala? Muito obrigado. Então, é aquela gratidão bem simples, né? Do corriqueira, do nosso dia a dia, né? Não tem um apego emocional, ela está restrita ao nosso intelecto, né? É puramente da nossa inteligência, é uma gratidão faz parte da nossa educação. Esse é o primeiro e mais simples e mais raso de todos. O segundo, que é um intermediário, é a gratidão do agradecimento, né? É aquilo que, quando a pessoa faz alguma coisa por nós, né? Que seja alguma coisa que nós precisamos, nós ficamos agradecidos. Muito obrigado, e guardamos aquele sentimento, mas não há, apesar de nos sentirmos agradecidos, e apesar dessa gratidão surgir do coração, não há propriamente um nível de comprometimento, né? Já o terceiro nível, né, que é o nível mais profundo da gratidão, é um nível que nós temos que exercitar muito ainda para conquistar, e aos poucos nós vamos conquistando. Ele diz respeito àquela gratidão que gera um vínculo com a pessoa. Quando alguém faz alguma coisa e você fica tão agradecido por aquilo, que você se sente na obrigação de fazer algo em troca, pela pessoa ou pela sociedade. Estaria dentro desses casos aquelas pessoas, por exemplo, que encontram, vamos dizer, a cura para alguma doença. Então, de repente, ele se sente tão agradecido que ele acha-se na obrigação de participar de grupos que ajudem outras pessoas que passam pela mesma dificuldade, pelo mesmo problema. Então, é um nível da gratidão profundo. O terceiro nível é aquele que cria um vínculo entre aquele que recebeu e aquela fonte que o beneficiou. Aliás, é muito interessante que apenas no idioma português, apenas no nosso idioma, existe um termo que expresse esse nível de gratidão. Quando apenas na língua portuguesa nós temos o hábito de falar muito obrigado. E esse muito obrigado a gente usa de maneira corriqueira, mas ele tem um sentido mais profundo, né? Se nós pensássemos bem, quando a gente diz muito obrigado, você está dizendo, eu estou muito obrigado com você, para de alguma forma restituir isso a você ou ao mundo, né? Devolver essa energia ao mundo, né? Então você cria uma obrigação para você. Você fala que você tem a obrigação de fazer alguma coisa de tão agradecido que você está. Então olha que interessante. É o terceiro nível, o nível mais profundo da gratidão, e que expressa esse comprometimento
nós nos comprometemos. Então é muito interessante isso, a gente analisar, que não é aquele muito obrigado que a gente fala para qualquer pessoa que nos serve ou que nos beneficiou de alguma maneira. Essa gratidão tem um nível profundo, elevado, é alguma coisa que pode transcender, inclusive, esta vida aqui, né? Por outro lado, a nossa gratidão, a gratidão que nós temos para com Deus, essa nossa relação com Deus. Se nós ainda somos falhos na gratidão que temos para o nosso próximo, para o nosso igual, para aquela criatura humana como nós, que está transitando pela vida, a gratidão que nós devemos a Deus, nós não cumpri-la, não observá-la, é indesculpável, porque nós temos que analisar tudo que você tem e que você não percebe, né? Então, tem um psicólogo espírita, se não me engano, o nome dele é Marcel Reikdal. Ele fez um apanhado, ele fez um estudo nas obras de Joana de Ângeles, e ele, não que ela fale diretamente disso, mas ele conseguiu observar 3 aspectos bastante interessantes nessa gratidão, como essa gratidão se expressa. Nós estamos nos referindo a essa relação entre nós e Deus. Então ele fala o seguinte: nós devemos agradecer sempre pelo bem que nos chega. Nós devemos agradecer pelo mal que não nos chega. E devemos finalmente agradecer pelo mal que nos chega. Então a gente vê que a gratidão que permeia essa relação entre nós e Deus, ela é muito profunda, né? Eu lembro do apóstolo Paulo, quando ele falava: a tudo dai graças. E a gente se pergunta: mas a tudo? Aquilo que também me traz dor, eu devo agradecer? Deve agradecer. Então, analisando esses 3 aspectos, o primeiro deles, né, que é o agradecer pelo bem que nos chega. Nós acordamos todas as manhãs, já é um presente de vida. Se você acorda com saúde e tem mais um dia de vida com saúde, você necessita agradecer. Nesse momento que nós estamos vivendo, tantas pessoas lutando pela vida, tantas pessoas que contraíram esse vírus, e não tem como criticar ninguém, porque às vezes a pessoa nem sabe como contraiu. Então nós acordarmos todo dia com saúde, ter dormido uma noite sem nenhuma dor, por mais que muitas vezes seja difícil conciliar o sono, porque nós estamos passando uma psicosfera diferente mesmo, é um momento de ajustamento do nosso psiquismo, uma realidade promissora que já nos ronda. Então muitas vezes você perde o sono, não sabe por quê, mas amanhece bem no dia seguinte. Então acordar com saúde é uma bênção. Obrigado, meu Deus. A gente ter o alimento na nossa casa. Quantos não têm alimento? Quantos precisam estender a mão à caridade alheia? A gente poder tomar um copo de água é uma bênção. Quantos têm doenças graves, né, na laringe, muitas vezes não lhes permite sequer tomar um copo de água. Então, nós temos que agradecer. Agradecer pelo sol que, né, nos traz vida e calor. Agradecer pela chuva que ajuda a nos garantir o alimento e que limpa exatamente esses fluidos da terra, né? Então, a gente ser agradecido a Deus é algo que é indesculpável não fazer. Eu lembro de uma passagem que tem, eu não vou me lembrar o nome agora do personagem bíblico, mas ele havia sido preso, ele era cristão, havia sido preso,
e ele ia sendo levado, né, de volta, quando ele, do alto de um morro, ele começou a observar a paisagem que se estendia e ele começou a rir. E o guarda que o prendeu disse a ele: mas você está rindo do quê? Você não sabe que você está aí caminhando para a morte? E ele falou: não, eu estou rindo porque se Deus oferece a nós, homens imperfeitos, né, as águas prateadas do Tibre, uma cidade tão bela com suas colunas de mármore, uma vegetação tão abundante, se Deus oferece isso a todos nós, e a vós também, que são tão infiéis, o que Ele não nos oferecerá a nós quando nós chegarmos no céu, né? Ou seja, na espiritualidade, né? Então é esse sentido de gratidão que muitas vezes nós não temos a percepção de vida, né? Em relação a tudo aquilo que nós recebemos de Deus, da espiritualidade. Por outro lado, nós devemos agradecer também pelo mal que nos chega. Quantas vezes nós observamos na nossa vida: nossa, se eu tivesse ido nesse horário, se eu tivesse ido dessa maneira, se eu tivesse ido por esse caminho, e nós nos livramos de tanta coisa que poderia ter acontecido conosco, né? E alguma coisa, o nosso espírito protetor nos inspirou a seguir por outro caminho, a tomar outra decisão, e isso foi fundamental para a preservação da nossa vida, da integridade da nossa saúde. Então nós muitas vezes nos livramos do mal, né, com a ajuda dos nossos mentores, que de maneira imperceptível nos protegem, né, com mãos de luz, para que o mal não chegue até nós. Então devemos agradecer também a Deus, né, pela presença desses anjos tutelares no nosso caminho, guiando-nos pelos caminhos tortuosos da vida, né? E finalmente, o mais complexo de todos, agradecer pelo mal que nos chega, né? Se nós agradecemos pelo mal que não chegou até nós, nós agradecemos também pelo mal que chegou até nós. Então nós questionamos: como que eu posso agradecer por aquilo de ruim que chegou na minha vida? Né? Sejamos sensatos, como que eu posso agradecer? Então aí eu vou recorrer à ótica espírita, à ótica da pluralidade das vidas, né? Então nós falamos no início sobre a evolução, sobre os motores da inteligência e os motores do sentimento que nos impulsionam, como eles podem ser movimentados se não for através das lições necessárias que nós temos que passar para desenvolver a inteligência, que exige esforço, exige cansaço, exige busca, determinação, renúncia, exige tanto de nós para desenvolver o nosso intelecto. Nós não precisamos sair da vida sabendo tudo, mas nós precisamos sair da vida com a consciência daquele que buscou dentro da ciência a que se dedicou na vida e que fez o melhor possível para cuidar do seu próprio progresso. E o desenvolvimento dos sentimentos. Como desenvolver os nossos sentimentos se não for através da lição valiosa da dor? A dor que nos ensina, a dor que nos mostra tantos valores que nós não percebemos. Nós necessitamos, por exemplo, mesmo dentro da nossa casa, conviver com aqueles que têm opiniões diferentes da nossa, para exercitar a nossa paciência, para exercitar a nossa obrigação de respeito àquele que pensa diferente de nós. Nem todo mundo pensa pela nossa cabeça. Então, nós recebemos dentro do lar
os antagônicos da nossa existência, as pessoas de outrora que trazem situações complexas a serem resolvidas entre nós e eles, e por nós e eles, e nós, se não tivéssemos essa oportunidade, nós não aprenderíamos. Não é possível a gente, lembrando novamente de São Francisco de Assis, aspirar uma posição alta na escala evolutiva, deixando para trás situações mal resolvidas entre nós e entre o nosso próximo. Porque, no fundo, ninguém é definitivamente ruim. Todo mundo tem algo de bom. E nós precisamos exatamente nessa evolução dos sentimentos, nesse refinamento dos sentimentos, procurar enxergar aquilo que as criaturas têm de bom. Não enxergar todo mundo como um ser vicioso, enxergar alguém como nocivo, enxergar alguém como alguém de gênio irracível, porque nós temos oportunidades diferentes. Nós andamos, me referindo a vidas passadas, andamos por caminhos diversos do que aqueles que andaram, aquelas pessoas que convivem conosco. Nós talvez tivemos mais dificuldades e nos foi permitido aprender um pouco mais. Talvez eles tenham idade inferiores à nossa, espiritualmente falando, e nós não podemos exigir deles que tenham o mesmo raciocínio que nós já alcançamos à custa de ter caminhado mais. Para nós, em razão do tempo, nos foi oferecido muito mais oportunidades, para eles menos. Então nós temos que agradecer pelo mal nesse sentido, porque o mal é lição preciosa. O mal é página de lição inarticulada na nossa vida. É nessas dificuldades que nós aprendemos tanta coisa. Como nós vamos aprender o valor da saúde se um dia você não passar pela enfermidade, ainda que ela seja leve? Como que você vai aprender o quanto é difícil a pessoa necessitar do outro, pedir uma ajuda para as necessidades mais básicas da vida, se a gente nunca passou por necessidade nenhuma? Então, o passar pela dor, o passar pela dificuldade, são lições que chegam até nós, para que nós, pouco a pouco, possamos ir nos reformando, possamos ir mudando. Nós estamos vendo agora no mundo, eu acho que aqueles que têm a minha idade, ou até mais um pouco, poderão certamente também estar junto comigo nessa análise. O mundo atualmente, nesse ano de 2020 para cá, talvez nunca passou tanta dificuldade como está passando agora. Já tivemos outras pandemias? Tivemos, e foram vencidas, mas nós estamos vivendo uma fase extremamente dolorosa para muitas pessoas. Não é apenas a pandemia. Nós acabamos de ver o que aconteceu no Líbano, quantas criaturas ali passando por sofrimentos inenarráveis, inimagináveis para nós, que temos a graça de jamais ter passado por isso. Então, para esses irmãos que estão passando por essa dor no Líbano, a dor da perda dos seus parentes, a dor de perder absolutamente tudo que levaram anos conquistando na vida, são lições para o espírito. Ele renasce dessas cinzas do sofrimento, como a fênix renasce da cinza, renasce renovado, talvez com uma visão muito ampliada de vida, uma visão muito espiritualizada de vida. Então, nós estamos passando por tudo isso, e no Brasil, fora a pandemia, nós temos a violência que já há algum tempo está campeando, entre nós, trazendo
dessossego, trazendo intranquilidade para todas as famílias. Hoje, nos grandes centros urbanos, a maior parte das pessoas não se sentem seguros, nem mesmo para se deslocarem de um lugar a outro à noite. Então, essa fase de tanta violência, de tanto sofrimento, essa fase dessa pandemia, essa fase em que muitos estão passando por dificuldades na perda de empregos, dificuldades em manter as suas empresas. Então, cada um está passando de alguma forma, e nós devemos agradecer a Deus também por estar passando, e nós estamos passando certamente com a ajuda de Deus, Temos vencido dia após dia com a ajuda de Deus, e nós devemos agradecer por um motivo muito simples. Tudo isso que está acontecendo na Terra é para mudar um pouco cada um de nós. Está trazendo para cada um de nós uma modificação íntima. Por que essa modificação íntima? Porque chegou o momento de nós trabalharmos para a reforma da Terra. Nós desejamos muito viver num mundo em que as pessoas se encontrem e sorriem, Viver num mundo em que as pessoas se preocupem porque o outro perdeu o emprego. Nós necessitamos viver num mundo em que todas as pessoas tenham o mínimo para viver com dignidade, sem precisar estender a mão à caridade alheia, como hoje faz. E nós só vamos alcançar esse mundo, não mudando a terra, porque a terra é muito bela. A terra tem as águas prateadas do Tibre, tem as colunas de mármore em Roma, e cada lugar tem sua beleza. O que existe de triste está dentro de nós. O nosso panorama interior é que traz essa carga emotivamente inferior para o planeta que nós estamos vivendo. Então nós necessitamos passar pela fieira longa do sofrimento, e pouco a pouco nós sairemos renovados em nome de Deus. Eu vou deixar uma frase aqui para vocês, é uma frase interessante que eu li, é muito interessante, eu não tinha pensado nisso. Eu não sei o autor, não conheço a autoria dessa frase. Não são as pessoas felizes que são gratas, são as pessoas gratas que são felizes. Então, se a gente analisar isso, a profundidade disso, nós não podemos esperar ser felizes para ser agradecidos. Sejamos agradecidos hoje para encontrar a felicidade ainda hoje. Deus abençoe a todos. Que Jesus, nosso Mestre Maior, cuide de cada um, cuide da vida de cada um, da saúde de cada um, cuide dos nossos pais que nós amamos tanto. Graças a Deus e graças a Jesus.